Ok, pessoal, aula de Sociologia, capítulo 11 da apostila 3, Pobreza, concentração de renda e desigualdade social. Muito bem, vamos à leitura do texto. Pobreza e desigualdade, questões sistêmicas. O estudo das desigualdades sociais é um dos objetivos principais da sociologia. Os grupos sociais humanos se dividem a partir de critérios muito diferentes, que impactam diretamente a visão de mundo, os comportamentos e o acesso aos bens e serviços das pessoas. Os tipos de desigualdade mais estudados costumam ser de renda, classe, cor ou raça, gênero, religião, geração, entre outros. Nesse sentido, busca-se mensurar o tamanho da desigualdade e suas causas e consequências, e, quando possível, indicar caminhos para mitigar os seus efeitos em dada sociedade. Vale ressaltar que desigualdades sociais muito intensas violam direitos fundamentais dos seres humanos e criam obstáculos para a efetivação de sociedades democráticas nos dias de hoje. Bem, pessoal, então aqui, num primeiro momento, é importante a gente notar que quando se fala de desigualdade, nós podemos generalizar, na verdade, esse fato. Não estamos falando de um tipo de desigualdade. A desigualdade ela pode partir de vários princípios, como classe, cor, gênero, religião e muitas outras vertentes que poderíamos estar citando aqui. Logicamente, a partir do momento que essa desigualdade ela tem vários pontos de origem, ela vai estar influenciando diretamente na formação desta sociedade, na formação de pensamento, na formação de comportamento, uma série de características da sociedade, uma série de pontos a serem estudados dessa sociedade estarão partindo destas desigualdades. Porque, na verdade, estas desigualdades serão fatores de geração de vários conflitos sociais. Conceituando a desigualdade social, Richard Tawney afirmou que as pessoas deveriam ser igualmente capazes de fazer o melhor com as competências que possuem. No entanto, em muitas sociedades, as desigualdades sociais fazem com que uma série de obstáculos se apresente, de forma que passa a ser muito difícil desenvolver plenamente as capacidades pessoais. Em sociedades com desigualdade de gênero tão intensa, a ponto de o sufrágio ser exclusivamente exclusividade masculina, por exemplo, uma mulher com vocação para a política não seria capaz de fazer o melhor com as competências que possui. Deste modo, são as desigualdades sociais que muitas vezes impactam as chances das pessoas, que as pessoas têm de ascender socialmente e desfrutar dos bens e serviços sociais existentes. Uma dessas formas de se entender a desigualdade social é como o peso que a origem social dos sujeitos põe sobre o resultado social que essa pessoa obterá. Em uma sociedade de classe racista, machista, uma mulher negra de família pobre costuma ter menos chances de atingir uma renda muito alta em comparação com um homem branco filho de pais ricos. O fato de as desigualdades serem, em alguns casos, sociais, leva a pensar que a estrutura social histórica que cria o cenário no qual as relações humanas acontecem. É interessante ressaltar aqui, pessoal, como que na prática podemos observar neste trecho aqui do texto, essas desigualdades elas impactam a sociedade, impactam o funcionamento da sociedade. Temos aqui muito claro um exemplo de que a desigualdade ela não parte apenas de raça, parte de vários princípios, como citamos anteriormente, princípios religiosos, princípios étnicos,
Então, essa desigualdade ela se faz presente no âmbito étnico, por exemplo, entre branco, negro, indígenas, como também se faz entre a condição da mulher e a condição do homem. Podemos verificar aqui especificamente neste trecho, um exemplo de como a mulher ela pode ser discriminada com relação à sua capacidade intelectual comparando com a do homem. Muitas vezes a mulher ela é excluída de competências na sociedade, de papéis na sociedade, papéis sociais, profissionais e políticos em favor do homem. E muitas vezes possuindo capacidades tanto ou melhores do que a dos homens. O fato de ser do sexo feminino não a torna, em momento algum, inferior ao homem. Esse é um aspecto o qual podemos exemplificar aonde deveria existir uma igualdade de chances para a mulher e para o homem, pois ambos possuem a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade profissional. Então, desta forma, aqui observamos que muitas vezes a sociedade deixa de ganhar porque exclui alguém que tem grandes capacidades de contribuir socialmente apenas por uma questão desta pessoa não ter oportunidade na sociedade, seja devido ao seu sexo, etnia ou religião. Desigualdade de oportunidades educacionais. A desigualdade educacional, objeto de estudo em países desiguais como o Brasil, é mensurada a partir do efeito que as características socioeconômicas do país produzem na chance que os indivíduos terão de cumprir com as etapas educacionais. Como na sociedade brasileira, o fator isolado que melhor explica a renda das pessoas é a educação, ou seja, a tendência é de que, quanto maior for a quantidade de anos investidos na educação, maior será a renda. O estudo desse tipo de desigualdade se torna essencial. No Brasil, pessoas que advêm de contextos pobres têm menos chances de cumprir com as etapas educacionais e, consequentemente, menos oportunidade de acesso a determinados bens e serviços que a sociedade tem a oferecer. Filhos de pais com ensino superior completo, por outro lado, têm mais chance de atingir esse nível de formação. Já as pessoas negras têm menos perspectiva de progredir na educação quando comparadas com pessoas brancas. Desse modo, é possível perceber o quanto as desigualdades de oportunidades educacionais afetam a possibilidade real de haver mobilidade social, mesmo em sociedades democráticas. Ao falar do caso específico dos Estados Unidos, James Heckman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia e estudioso de questões educacionais, afirmou que, em sua sociedade, nascimento se torna destino. Isso significa que a mobilidade social é, em muitos sentidos, uma ilusão que se efetiva em apenas alguns casos.